E está começando mais um podcast Administrador de Resultado, o podcast que vai ajudar você a se tornar um administrador de resultado, acabar com a desorganização da sua empresa e faturar o tão sonhado 7 dígitos. 1 milhão de reais. Né? Como diria o Érico Rocha, ele fala uma parada que eu achei muito massa. Ele fala assim: eu sou o adventista do sétimo dígito. Sétimo dígito. Maravilhoso isso. Mas esse é o nosso podcast que vai ajudar você a faturar R$1 milhão por ano. Eu sei que você é um microempresário, tem aí 3, 4, 5 funcionários, né? Mas você é um cara que ainda vive de apagar incêndios dentro da sua empresa. Infelizmente. Você ainda é um cara que está no operacional e esse podcast é para você, porque a gente quer te ajudar. Eu vou literalmente pegar na sua mão e vou te ajudar a sair do operacional e se tornar um administrador de resultados. Mudar essa realidade. Crescer. Beleza? Então vamos falar do nosso quarto episódio. Hoje a gente vai falar sobre gestão financeira para microempresas, que é a chave para o sucesso. Esse tema é muito interessante, porque é o seguinte: a empresa ela tem 4 estágios. Né? Ela tem um ciclo de 4 estágios. E o primeiro dos 4 estágios é justamente o estágio de sobrevivência. Que é logo no começo. Né? Exatamente. É um estágio que ela precisa sobreviver, então ela vai depender de quê? De vendas, ela precisa gerar vendas e principalmente ela precisa gerar caixa. Então, eu acredito que esse episódio ele vai ser muito interessante nesse sentido, justamente porque ele vai abordar muito desse primeiro ciclo, que é o ciclo inicial de qualquer negócio. É o ciclo onde você vai começar o processo de liquidação do investimento, ou seja, para o negócio ele nascer, ele precisa de um investimento de dinheiro. Sim. Então ele precisa gerar vendas, gerar caixa e saldar, né? Ou seja, pagar o investimento dele. Sim. Né? Chegar ao retorno do investimento, ao ponto de equilíbrio, que é exatamente onde o negócio ele vai, a partir dali ele começa a dar lucro. Né? Então algumas empresas elas fazem isso com 12 meses, com 18 meses, 24 meses, 36 meses. Isso depende de negócio em negócio, depende de cada mercado, depende da situação econômica de cada momento, enfim. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a importância da gestão financeira para as microempresas e a chave do sucesso. Maravilha. Você falou que a primeira etapa, né, primeiro ciclo da empresa é a sobrevivência. Qual seria a próxima etapa, o próximo nível de uma empresa? Beleza. O próximo nível é crescimento. O próximo nível, o próximo estágio é crescer. Então, o que acontece? Muitas vezes o empresário ele vai errar brutalmente nisso. Por quê? Porque eu até trouxe esse exemplo no nosso primeiro episódio, né? Falando sobre o que é o administrador de resultado, etc. E, inclusive, se você não viu o nosso primeiro episódio, está no Spotify, está no você YouTube. vai conhecer, né, a nossa metodologia do administrador de resultado. O que é um administrador de resultado? Exatamente. E você vai entender que, opa, eu ainda não sou um administrador de resultado. Né? E também já aproveitar, porque é o seguinte: quem está aqui, eu sei que é uma pessoa que ela está comprometida com o que a gente está fazendo. Sim. E principalmente ela está comprometida com ela mesma. Ela está comprometida com o próprio negócio dela. É mais sobre ela. Exatamente. E ela já entendeu que esse podcast é uma consultoria gratuita. Então, 0800. eu vou pedir para você que está aqui, se você está assistindo pelo YouTube, clica no joinha, clica em gostei, tá? Clica em compartilhar, porque é o seguinte: o YouTube vai entender que isso é relevante e ele vai começar a mostrar isso para mais pessoas. Exatamente. E mais, se você dá no Spotify também, você também está ouvindo lá, tem um dá botãozinho um de salvar, que vai ajudar bastante pra gente. E pega esse link, se você é um colaborador, manda pro seu chefe, né, pro dono da empresa que você trabalha. Se você é um empresário, você manda para os seus colegas empresários, tá? Com certeza, tem uns que eu sei que vai ajudar bastante para os seus amigos empresários também. Fechado? Temos um acordo? Vamos seguir aqui. Maravilha. Então você perguntou qual era o segundo estágio, né? Que é o estágio do crescimento. Só que tem um problema crucial aí. Por quê? Porque todo mundo quer começar um negócio e já quer começar crescendo. Já quer pular o degrau da escada. Exatamente. E, cara, você trouxe o exemplo perfeito. Crescimento é uma escada. Por que crescimento é uma escada? Porque todo mundo imagina o crescimento como se fosse uma rampa. Sim, você vai rampando aqui, ó, íngreme. reto, né? Reto. Você vai rampando. Só que crescimento é uma escada. Por quê?
Você cresce, estabiliza, cresce, estabiliza, cresce, estabiliza. Então, o que acontece? Se você quer crescer desenfreadamente, sem estabilidade, você acaba sacrificando justamente a gestão financeira. Por quê? Porque para crescer, cada vez mais você vai precisar de capital de giro, cada vez mais você vai aumentar o seu passivo, né? Para quem não sabe o que é passivo, são as despesas, os investimentos, os custos do negócio, para o negócio rodar. Então, quanto mais você cresce, mais você aumenta o seu passivo. Sim. E se você não tem uma estabilidade nesse meio tempo, você não consegue equilibrar o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a linha do tempo da gestão financeira e você tem os eventos do que entra e do que sai. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu já peguei casos de empresas, nesse sentido, inclusive empresas que faturam 8 dígitos né, por ano. A gente já pegou casos de empresas que faturam 8 dígitos, né, que são mais de 10 milhões de reais por ano, nesse sentido, em que, ao crescer desenfreadamente, você gerou muitos picos de despesas antecipadas às receitas. Sim, acaba criando dívidas sem ter caixa. Então, imagina no seu fluxo de caixa uma linha reta. E nessa linha reta você tem várias barrinhas, né? A barrinha para baixo é a despesa. E a barrinha para cima da linha é a receita. Aí o que acontece? Uma empresa que ela está crescendo desenfreadamente é uma empresa que ela está sempre investindo para crescer. Para crescimento tem que ter investimento. Geralmente é assim. São raríssimos os casos das empresas que conseguem ter receita antes de despesa. Então, para você crescer, você precisa investir. Sim. Então, você vai ver lá na linha do tempo do fluxo de caixa, você vai ver um monte de barrinha negativa para baixo, de despesa. Às vezes são várias pequenas, às vezes é uma grande e algumas pequenas. Mas o que acontece é que você vai ver uma sequência muito grande de despesas, né, em detrimento das receitas. E aí o que acontece? O grande problema disso é que ao você não conseguir estabilizar esse crescimento, muitas vezes o pico de receita que a empresa vai ter não vai ser suficiente para suprir todas as despesas que a empresa teve naquele período de crescimento. Sim, talvez ele fez uma previsão, mas acaba saindo do controle. Então, o que acontece? Quanto mais acelerado é o crescimento, maior é o risco. Mas, como eu falei, isso depende muito de segmento para segmento. Então, muitas vezes você vai ter uma oportunidade de crescimento que você não vai ter depois e que você tem que realmente assumir esse risco, né? Mas a gestão financeira no primeiro ciclo do negócio é extremamente importante. Justamente porque é o que vai trazer a estabilidade para o negócio. E que vai, talvez, perpetuar o negócio ao longo do tempo. Porque a gente sabe, e isso é estatístico, que a maioria, eu não sei precisar exatamente agora o percentual, mas é uma esmagadora maioria das empresas que são abertas, elas fecham antes do terceiro ano. Sim. Justamente porque elas não se sustentam financeiramente. E a gente pode falar nesse momento agora que a gente está gravando esse podcast, a gente pode trazer um exemplo muito, muito grande, até de empresas grandes, que é a empresa, que eu não me recordo o nome agora, que é a empresa que faz a gestão da marca da Starbucks e da Subway no Brasil, que é uma empresa que pediu recuperação judicial com 1,8 bilhões de dívida. Então, uma empresa que não se sustentou ao longo do tempo no Brasil. Foi crescendo. E que foi crescendo e os seus retornos em ativos, né, os seus retornos financeiros, não foram suficientes para suprir o investimento. Não acompanhar as despesas. Exatamente. Bom, então, isso dá para ver explicitamente o papel da gestão financeira para você seguir esse próximo passo do crescimento. Porque eu acho que essa etapa aí de sobrevivência é onde a empresa vai se construir o alicerce, vamos dizer assim. Sim. Ela vai construir o alicerce justamente para poder crescer. Exatamente. Né? E nesse sentido de crescimento, quais são os problemas, os desafios comuns no sentido financeiro que você vê que a maioria das empresas tem? O principal desafio é o seguinte:
porque empreender no Brasil já é um grande desafio. Isso é Porque verdade. hoje nós temos uma das cargas tributárias mais pesadas, né, do mundo. A Sim. carga tributária brasileira e crescendo ainda mais, Uhum. né, porque, enfim, esse novo governo, a nova gestão presidencial entendeu que precisa aumentar o número de arrecadação, porque precisa aumentar o teto de gastos do governo. Isso pro corporativo é terrível, Sim. porque, querendo ou não, fazendo isso é uma cadeia, né? Então, uma cadeia que eu digo no sentido de custos. Porque, por exemplo, o governo federal aumenta a arrecadação de impostos. E isso vai ressoar nas empresas que vão ter que aumentar os preços, vão ter que elevar os preços por causa dos altos custos tributários. Para cobrir os E no impostos. fim isso acaba refletindo ainda mais no consumidor final. Uhum. Então isso por si só já é um grande desafio, né, da gestão financeira. Mas o grande desafio para o micro e pequeno empreendedor é o seguinte: é ele entender a velocidade do negócio dele. Principalmente entender indicadores como margem de contribuição, indicadores de lucratividade, né, indicadores de rentabilidade. Por quê? Porque se o empreendedor, o nosso microempreendedor, ele não sabe nem precificar o produto ou serviço dele, ele tem um grande problema na mão. Sim. Porque, no fim das contas, o produto dele, vamos dizer que ele vende um hambúrguer. O custo do produto dele não é só o pão, a carne, o tomate, o alface e o queijo. Envolve muita coisa. Ele também vai ter, ele paga o funcionário, ele paga o delivery, ele paga o aluguel, ele paga a internet, ele paga a taxa do iFood, se ele vende pelo O delivery. botijão que ele cozinha os O alimentos. botijão, a manutenção do equipamento dele, a licença municipal para poder estar ali, limpeza. Então, isso, no fim das contas, chega ao preço do produto. Tem que estar no custo, né? Exatamente. Então, essa é uma parte extremamente importante e delicada. Só que é o seguinte, muitas vezes, fazer da maneira correta também é um problema. Por quê? Porque você vai acabar destoando muito do preço do mercado. Uhum. Então, é um jogo de cintura que você tem que ter. Muitas vezes um perde aqui e ganha ali, que vai conseguir equilibrar a conta no final do dia. Mas o mais importante é o seguinte, é entender que você tem que gastar menos do que o que você arrecada, né? Esse é um ponto importante. E um segundo ponto que é extremamente importante, que muitos empresários, inclusive empresas aí que faturam 40, 50, 60 mil por mês, que ainda não fazem isso. É a separação das entidades. A pessoa física da pessoa jurídica. Sim, sim. Então, muitas vezes, a pessoa física, todas as contas da pessoa física, a escola do filho, a parcela do carro, a compra do mês de casa, tudo isso está no passivo da empresa. Estão lá na empresa. Né? Certa vez eu visitei um cliente, e aí esse cliente foi bem interessante, porque assim, ela falou, mas aqui não dá para nada, a gente não tem lucro, é só a feira de casa, e não sei o quê. E aí nesse meio tempo, eu tinha ido para fazer um trabalho de sistemas lá, um suporte e tal, presencialmente. E eu passei o dia inteiro nessa empresa. E aí era um supermercado, né? E aí o filho desse cliente chegou lá, falou, tô com fome. E foi lá na prateleira, pegou um biscoito passatempo recheado, que a gente sabe que não é barato. Não é barato. Aí foi, abriu a geladeira e pegou um todinho. Nescau, eu acho. Enfim. E eu olhei, né? Tudo bem, pegou ali uma vez. Tudo bem. Pegou uma Aí vez de ali. manhã, ok. Aí ele chegou para ir para a escola, antes de ir para a escola de tarde, né? 1h da tarde, ele parou, porque ele estudava em frente ao comércio, né? Da mãe e tal. Aí foi lá e pegou uma batata frita Sensação, que é uma das mais caras. Cara. E aí foi lá, abriu a geladeira e pegou um refrigerantezinho pequenininho. Aí eu fiquei só ok.
E aí, quando ele saiu da escola, ele parou lá de novo e falou, tô com fome. Aí a mãe falou, pega a merenda aí. Ele foi lá e pegou outro Mais biscoito, uma janta, a janta. outro biscoito recheado, pegou outro biscoito recheado e pegou outro refrigerante, né? Outro Nescau e tal. E aí eu, cara, comecei a fazer uma conta rápida ali, deu mais ou menos uns R$20. Por dia, no dia. No dia. Só naquela Aí brincadeira. eu fui perguntar, eu falei, vem cá, isso aqui é todo dia? Ela disse, hoje tá normal? Hoje tá mais tranquilo? Eu falei, cara, ok. Se a gente for colocar isso vezes 30 dias, a gente tá falando aí de pelo menos R$600. Brincando assim, só o lanche. Só de lanches, né? Agora, e nada contra, tá? Nada contra, cada um faz o que quer, mas assim, a gente tá falando de saúde financeira do negócio. Então a gente tá falando de R$600 de prejuízo do negócio todo mês. Certo? Com algo que poderia ser evitado. Então assim, isso deveria sair de onde? Do Prolabore do dono da empresa. Não do caixa da empresa, certo? Então, quando a gente fala de desafios, também tem muita questão da mentalidade do dono da empresa. Por quê? Porque ele não está preparado psicologicamente para entender que a empresa ela tem eu vou colocar assim, uma vida própria. Ou seja, a empresa ela tem a própria vida dela. Ela tem o próprio caixa, os próprios custos. E você, como dono da empresa, você participa dos lucros, mas você também é um custo. Sim. Né? Então, você vai ter o seu prolabore, o seu salário de dono, e no final, se essa empresa deu lucro, você tem uma participação do lucro. Mas o resultado é da empresa, não o seu. Muita gente acha que não. Muita o gente que sobrou é meu exatamente, e tchau. Né? Exatamente. Então, eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes nesse sentido dos desafios da gestão financeira. Eu acho que uma maneira mais fácil do empresário, do empreendedor, entender realmente a saúde financeira, entender que a situação atual não está da maneira certa, é botando no papel. Porque, por exemplo, você falou o exemplo do supermercado. Ela com certeza não imaginava que no final do mês ela ia ter uns R$600 de prejuízo só de lanche. Né, que o filho ele pega pra ir pra escola, que pega ali porque tá com fome de manhã. Isso se ele pegar só pra ele, e se ele pegar pra ele e pros amigos? Aí chega ali com 2 amiguinhos, eu também quero. E pega. E, nossa, aí o prejuízo vai ser bem maior. Então se botar ali na ponta do lápis ali, escrever realmente, botar num papel, eu acho que vai ficar muito mais fácil de entender. Como que você acha a melhor maneira? Que eu acho que no papel realmente, literalmente no papel não vai ser a melhor forma. Qual seria a melhor maneira de fazer ali um diagnóstico, não sei, e entender realmente a saúde financeira, entender ali o que tem de despesa, o que tem de entrada todo mês, qual seria a melhor forma? Tá, vamos falar de alguns princípios, tá? Primeiro, a gente tem a gestão financeira em alguns momentos. Primeiro a gente tem um momento de planejamento, depois a gente tem um momento de previsão, e depois um momento de controle. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando de objetivos e metas. Quando a gente está falando de previsão, a gente está falando de uma lista de possíveis eventos financeiros que podem acontecer num determinado período. Certo? E quando eu falo de controle, a gente está falando de controlar o que está acontecendo. Eventos que já aconteceram. Porque eu não consigo controlar o que não aconteceu ainda. Sim. Então a gestão financeira é sobre registrar os eventos conforme eles acontecem. Então, eu poderia trazer milhares de formas. A forma ideal é você mais usar eficiente. A forma ideal, contrate um software de gestão. Contrate um software de gestão onde você vai gerenciar o seu estoque, suas vendas, suas despesas, suas compras, suas receitas. Até o fiscal, né? A parte fiscal. Então, se você precisa de ajuda, fala com a gente. Né? Fala com a gente que a gente vai te ajudar nesse sentido. Mas, você pode fazer isso com papel. Você pega um papel e uma caneta, você pega o papel, uma folha de papel de ofício, dobra ela no meio, literalmente, dobra no meio. Fazer uma linhazinha assim, né? Exatamente. Aí de um lado você escreve receitas, vendas, e do outro lado você escreve despesas. E aí, literalmente, tudo que acontecer naquele dia, Registro. você anota.
Vendia uma bala, 10 centavos. Que eu nem sei se é 10 centavos, mas Acho uma que bala. nem tem mais bala de Eu, centavos. não, eu sou da época, eu vou revelar a minha idade aqui. Eu sou da época que o pirulito pop na escola era 15 centavos. Meu Deus do céu. É. Eu não peguei essa época. Eu ia pra escola com. Naquela época, meus pais me davam R$1 por dia. E aí eu E chegava, era o rei eu do chegava lanche. na escola com R$1 e eu comprava 2 pastéis assim e um copo de suco com R$1. Tá, realmente não. Então, eu sou de uma época, Não acabei de peguei falar, essa acabei de época falar aí. de minha idade, né? Hoje, com R$1, você não... Comprar um pão, Não literalmente. sei nem se você consegue comprar um pirulito pop. Você não consegue sei, comprar um enfim. pãozinho no máximo. E então, assim, você pega, divide essa folha no meio. De um lado você vai colocar receitas, do outro lado você vai colocar despesas. E você vai anotar, literalmente, tudo o que acontece. No final do dia, você vai fazer a soma dos dois. Você vai fazer a soma dos dois. Tudo que vendeu, tudo que saiu. E aí você vai ver a diferença. Você vai fazer isso todo santo dia. No final do mês, você vai juntar todos os resultados. E olha só o fluxo de caixa. E aí o fluxo de caixa está feito. Aí você vai entender exatamente tudo que o seu negócio fez ali, movimentou financeiramente. E aí, o mais importante é o seguinte: quando você começa a anotar as coisas, principalmente você começa a anotar tudo que entrou e saiu, você começa a dar importância, principalmente às coisas que estão levando o dinheiro da empresa. Aí você começa a prestar atenção. Ah, mas, porra, eu tô pagando R$80 aqui de um serviço X. Por exemplo, aqui na Leal, a gente gasta muito dinheiro com ferramenta. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais ferramentas nós tivermos, mais eficiente, maior será a otimização do nosso trabalho. Então a gente paga aqui em torno de R$1.000 a R$1.200 de ferramentas todo santo mês. Né? A gente paga a ferramenta até para mandar mensagem para os nossos clientes no WhatsApp, né? Pô, tem um WhatsApp de graça para baixar, mas a gente contrata a paga ferramenta. uma ferramenta justamente porque otimiza todo o nosso processo. Então, assim, mas a gente poderia fazer isso manualmente? Poderia. Vai dar mais trabalho? Vai, mas vai diminuir o custo. Então, por que a gente faz isso? Porque isso acelera o nosso processo e a gente consegue ter tempo livre para fazer outras coisas. Né? Mas se, por exemplo, financeiramente fosse um problema, a gente não contrataria. Né? Então, a partir desse momento que você consegue fazer esse diagnóstico, você começa a listar todas as despesas que você... Não vou chamar de despesa, mas tudo que tira dinheiro do seu negócio, aí você começa a entender para onde está indo. Esse é o primeiro ponto. Saber para onde está indo o dinheiro da sua empresa. Sim. Porque muitas vezes, eu gosto de fazer essa analogia, quando eu faço uma sessão de consultoria com o cliente, eu gosto de fazer essa analogia como se fosse um encanamento, né? Vários encanamentos em vários baldes. Então, por exemplo, muitas vezes tem despesas que na verdade são furos dentro do balde do faturamento da empresa. E acaba que o balde nunca enche. E aí esse balde nunca vai encher. Por quê? Porque você não consegue tapar esses furos. Né? Então, entender para onde o dinheiro vai é a primeira parte. Eu acho que a segunda parte é você entender quais são os tipos de eventos que tiram o seu dinheiro. Porque existem eventos diferentes. Sim. Por exemplo, nós temos custos, a gente tem despesas, a gente tem gastos, Tem investimentos. Então, para que serve cada um desse tipo? Então, geralmente, custo é algo que você vai colocar dinheiro para retornar dinheiro. Por Então, exemplo, mercadorias. o custo, você vai uma matéria-prima, né, uma mercadoria. Por exemplo, para a gente aqui, que a gente não tem um produto não vende físico, um produto, né? Então, por exemplo, as ferramentas que a gente usa são custos para o serviço. Para a nossa operação. Né? Aí a gente tem as despesas. O que é despesa? Despesa é tudo aquilo que não gera receita propriamente. Ou seja, são coisas, são eventos que você vai ter que ter, que você obrigatoriamente Você precisa tem, gastar, exatamente, botar que dinheiro. não vai te trazer retorno, certo? Então, por exemplo, é o aluguel da sua loja, né? É a energia, é a água, né? São coisas que propriamente, para que a gente possa ser bem claro, tudo que não está relacionado a uma venda
é uma despesa. Tudo que está relacionado à venda É é custo. custo, né? E aí a gente tem essas despesas, por exemplo, o salário, o prolabore, tudo isso é despesa, água, energia, Você tem que pagar, mas que não internet, necessariamente vai te retornar um dinheiro. impostos, exatamente. São coisas que você vai ter que assim, para você entender o que é despesa, tudo aquilo que você tem que pagar, mesmo se você não fizer nenhuma venda. Tudo isso é despesa. Justo. E a gente tem gasto. O que é gasto? Gasto vai estar relacionado, por exemplo, a uma quebra de um equipamento, a um prejuízo, certo? De um produto. Por exemplo, o produto venceu na prateleira. Pô, Gasto. prejuízo, né? Uma perda, é um prejuízo. E a gente vai ter investimento. Que investimento é quando você dedica um determinado volume de dinheiro. Por exemplo, a compra de um maquinário. De equipamento, Né? de algo assim. Coisas que vão gerar retornos futuros, mas que aquilo não está relacionado, por exemplo, a uma venda. Mas que ele vai gerar uma eficiência, ou vai gerar uma otimização de resultados futura. Sim. Então, isso é um investimento. Então, por exemplo, comprar o terreno para a sede da empresa, isso é um investimento. Sim. Você está investindo em ativo. Comprar um carro para a Pras realização de viagens. entregas, isso é investimento. Né? Então, tudo aquilo que vai te trazer um retorno futuro, vai otimizar o processo do negócio, ele é um investimento. Então, eu acho que desenvolver esse diagnóstico, principalmente fazer essas anotações dos registros de eventos financeiros dentro da empresa, de tudo que entra, tudo que sai, já é um primeiro passo. E o segundo passo é entender o que cada evento financeiro ali, né, e eu chamo de evento para não generalizar e falar as despesas. Para cada despesa. Porque exatamente, são porque diferentes. exatamente, cada evento, ele, como eu acabei de explicar, ele tem uma nomenclatura diferente. Às vezes é um custo, às vezes é uma despesa, às vezes é um gasto, às vezes é um investimento, né? Às vezes é uma perda, né? Então tudo isso tem uma nomenclatura diferente. Sim, sim. E falando agora do fluxo de caixa e da gestão financeira em si. Vamos supor que o nosso ouvinte, nosso empreendedor, começou a aplicar a gestão financeira, o fluxo de caixa, faz tudo certinho, contratou um sistema, mas como que ele vai saber se está dando certo, se está dando resultado, se ele está tendo lucro? O que ele tem que olhar ali exatamente para saber se aquilo está funcionando? Essa é uma parte muito interessante, porque é o seguinte, o que a maioria das pessoas me diz? Toda vez que chega um cliente aqui, eu falo assim, como é que está a saúde financeira da sua empresa? Aí ele vai dizer assim, rapaz, é o seguinte, eu tô comprando, tô vendendo, tô pagando as contas. Então eu acho que tá bom. Tá de boa, tá tranquilo. Né? Então ele acha que tá bom. Por quê? Porque ele comprou, Pagou vendeu, pagou, não deve nada, e tá tudo tá certo. tudo lindo. Mas é o seguinte, eu acho que principalmente ter conhecimento financeiro é muito importante, porque é o que eu acabei de falar. Se você anota tudo, o segredo é você anotar tudo, anota tudo e entende o que cada coisa ali significa. Né? Então, eu acho que esse é a grande sacada. E principalmente o seguinte, não olha só nesse mês. Faz o seguinte, pega os 3, 4 últimos meses e acompanha a linha do tempo daquela determinada despesa. Por exemplo, vamos dizer que uma coisa que a gente faz muito aqui no escritório é confraternização. Sim. Então, por exemplo, a gente bate uma meta, a gente vai lá e faz uma confraternização. A gente atinge o objetivo, faz uma confraternização. Né? Então, a gente tem um determinado custo com isso aqui. Sim. Então, por exemplo, pega uma despesa que ela é recorrente no seu negócio e começa a analisar o histórico dela. Quando ela começou e como ela está hoje. Exatamente. Né? Para você entender o seguinte, poxa, essa despesa ela está crescendo? Essa despesa ela se mantém? Essa despesa está diminuindo? E principalmente, quanto essa despesa ela contribui com o resultado da empresa? Ela é necessária? Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a olhar com um olhar mais crítico, mais analítico,
você começa a perceber mais coisas, Uhum. né? E aí você vai começando a entender a relevância daquela despesa, você vai começando a entender a funcionalidade, a importância daquela despesa naquele momento e até entender se ela não é importante, Uhum. né? Então eu acho que vai muito por esse caminho. Com certeza. Esse ponto de analisar a despesa, o histórico da despesa, com certeza vai ajudar a melhorar a gestão financeira do negócio. E falando em melhorar a gestão financeira, quais são as dicas que você daria para o empreendedor para melhorar isso, para reduzir gastos, para melhorar a rentabilidade? O que que ele deve fazer assim para justamente melhorar isso, para manter a saúde financeira estável? Primeiro que ele nunca vai ter a saúde financeira estável, porque Uhum. isso depende, assim, você nunca vai ter o mesmo resultado. Você pode ter uma projeção, mas você nunca vai ter certeza, Uhum. tá? Esse é um ponto. Você nunca vai ter É, certeza. sempre tem as variáveis, É né? porque são eventos que eles acontecem quando eles têm que acontecer. Uhum. E aí, muitas vezes você pode ser surpreendido por algum evento sazonal, algum evento do mercado, ou alguma uma interferência política, ou alguma interferência social, econômica, Uhum. ou, por exemplo, como a gente teve a pandemia. Muita gente não esperava, não estava preparado para Ninguém aquilo, esperava, né? né? Muita gente não estava preparado para aquilo, embora no Brasil ela tenha chegado quase 3 meses depois, 4 meses depois. A gente meio que negligenciou. Exatamente, deu muito tempo para, tipo assim, você entender que ela ia acontecer, Que ela ia que ela ia que ia mudar chegar, a mas realidade. você achou que não ia ser o que foi, né? Então, mas nesse sentido, eu acho que é o olhar crítico. É você olhar para cada despesa e principalmente fazer essa conexão e entender se ela realmente é necessária. Uhum. Então, eu acho que ah, ter essa clareza da importância das despesas dentro do negócio é crucial Uhum. e entender o impacto dessa despesa no resultado do negócio. Sim, tem essa noção mesmo do que Exatamente. aquela despesa significa para a É empresa, né? exatamente por aí. Maravilha. E vamos falar também sobre orçamento, sobre previsão, sobre olhar para o futuro. Pronto. Você acha que para uma microempresa faz sentido ele fazer um orçamento de investimentos, um orçamento, por exemplo, para o futuro mesmo da empresa? Separar algum dinheirinho Pronto. para alguma Aí eu coisa? acho que já não é mais um orçamento, eu acho que é um planejamento realmente. Planejamento orçamentário. É um planejamento. Porque é o seguinte, e o planejamento orçamentário ele é um pouco diferente do planejamento financeiro. Por quê? Uhum. Porque o planejamento orçamentário você vai fazer um planejamento de receitas e despesas que podem ocorrer em determinado período. Uhum. O planejamento financeiro ele é mais voltado para o crescimento do negócio. Então, é você planejar a participação de lucros, é você planejar a separação do capital de giro, é você planejar uma verba de emergência. Então, por exemplo, alguns estudiosos da área financeira de um negócio dizem o seguinte, que para você ter uma empresa saudável e que você tenha uma empresa segura, que foi que você trouxe, Uhum. né? Uma A pergunta. estabilidade. A estabilidade. Pronto, vou dizer agora. Se você quer ter uma estabilidade financeira dentro do seu negócio, você tem que ter pelo menos 48 vezes o valor do seu capital de giro disponível como uma reserva de emergência. 48 vezes. Então, se você está falando de 10 mil, se você tem um capital de giro de 10 mil, você tem que ter aí 48 vezes, vai dar 480 mil. 480 mil. 480 mil reais de reserva de emergência. Para que se acontecer alguma coisa, ter essa grana ali Exatamente. à disposição. Vamos pensar pandemia do coronavírus. Uhum. Ela começou no Brasil em fevereiro de 2020 e até meados, né, de 2022, ali início de 2022, a gente ainda tinha resquícios. Sim, ainda tinha Né? forte, eu acho. Então, por exemplo, a pandemia ela durou quase 2 anos no Brasil. Então a gente está falando de 24 meses. Sim. Então a previsão dos grandes estudiosos não está errada, não. Então, por exemplo, muitas empresas elas se perpetuaram, por exemplo, Magazine Luiza. Uhum. A Magazine Luiza ela sustentou mais de um ano o colaborador dela dentro de casa, pagando salário, pagando tudo. Por quê? Porque ela tinha caixa.
Ela tinha essa reserva de emergência. Ela tinha reserva de emergência. Então, esse é um passo extremamente importante, né? Então, o que eu recomendo? O que eu sempre recomendo para os meus clientes? Primeiro, participação dos lucros, né? A gente divide o lucro do negócio em algumas partes. Primeiro, a gente separa o capital, né? O capital de giro do negócio. E aí, no lucro, a gente divide entre 50% do lucro para um fundo de investimento. Por que um fundo de investimento? Porque um fundo de investimento, a gente vai conseguir fazer com que a empresa cresça de forma sustentável, sem mexer no caixa, sem mexer no capital de giro, sem impactar no dia a dia do negócio. Sim. Então, 50% do lucro vai para uma reserva de investimento. E eu pego 35% do restante e coloco na reserva de emergência. Então, vamos pegar o seguinte. Digamos que a empresa deu 10 mil reais de lucro. 5 mil reais vai para uma reserva de investimento. 3.500 reais vai para um fundo de emergência, uma reserva de emergência. E 15%, que é os outros 1.500, é a participação de lucros para os sócios. Dos sócios. Então, sendo sócios, dividir para os dois. Divide, aí seria 750 reais para cada um. Maravilha, Entendeu? eu acho que então, eu gosto muito dessa estruturação. Por quê? Porque essa estruturação, ela embora ela não privilegie os sócios no primeiro momento, porque assim, a gente está falando desse estágio, né? Então, a gente está falando sobre a sobrevivência do negócio. Então, talvez num próximo estágio, por exemplo, estágio de governança, seja o estágio do desinvestimento, é onde você começa a realmente tirar lucro do negócio. Então, você não precisa ter por exemplo, você já tem uma reserva de emergência consolidada, você já tem um fundo de investimento consolidado. Então, você pode, por exemplo, alterar esse planejamento financeiro e você colocar, por exemplo, ao invés de 15% de dividendos, para o sócio você pode colocar 40%, 50%, porque é a hora de você realmente ganhar dinheiro com a empresa. Que é quando a empresa já está consolidada, exatamente. Realmente. Né? Até a participação vai ser maior. Mas nesse estágio inicial, o planejamento financeiro ele precisa beneficiar o crescimento sustentável do negócio e a perpetuidade da empresa numa situação de crise. Então, nessa situação, a gente precisa privilegiar o negócio. É aquilo que você falou, né? O empreendedor tem que entender que a empresa, Exatamente. CNPJ é a empresa. Exatamente. O dono, CPF, é o dono. Então, Exatamente. ele tem que priorizar a empresa para Perfeito. Exatamente. criar o alicerce e tudo mais. Perfeito. E a falta da gestão financeira, como que ela pode impactar um negócio? O quão prejudicial pode ser essa falta de gestão? O quão pode ser preocupante. Cara, a falta de gestão financeira é simplesmente A maioria dos casos. falência. Maioria dos casos. Falência. Falta de gestão financeira leva a empresa à falência. A gente não pode falar 100%, porque, né, realmente, tem um caso ou outro que salva. Eu não vou dizer que 100% das empresas que abrem falência é por falta de gestão financeira. Mas a maioria. Mas eu costumo dizer o seguinte. A gestão financeira, fazendo uma analogia ao corpo humano, é como se fosse o coração. O coração é responsável por bombear sangue para o corpo inteiro. A gestão financeira é responsável por investir em todas as áreas do negócio. Ela precisa estar organizada para que o setor operacional tenha saldo suficiente para a contratação de mão de obra, equipamentos, etc. A gestão financeira ela precisa ser eficiente para que o departamento de marketing tenha orçamento suficiente para gerar demanda de vendas. Ela precisa ser suficiente para que a estratégia da empresa esteja alinhada para o crescimento, porque uma empresa que não cresce, ela quebra. Ela precisa de caixa para orçamento, para uma empresa que ela não cresce, ela é superada pelo concorrente, ela quebra. Então, a gestão financeira é o seguinte. Se você faz, a empresa dá certo. Se você não faz, ela quebra. Pronto. É isso. Ponto final. É isso. O que acontece? Muitas vezes, esmagadoras vezes, a empresa dá certo porque, por exemplo, o empresário ele é honesto. Ele não gosta de dever a ninguém. Então, esse é um ponto.
Mas não porque ele faz a gestão financeira, mas porque ele tem um valor de honestidade e que ele não gosta de dever. Esse é um ponto. Muitas vezes o empresário ele é o cara que ele não gosta de comprar a prazo, ele só gosta de comprar à vista. Então o cara que não gosta de comprar a prazo, geralmente é um cara que não gosta de vender a prazo. Que inclusive esse é um outro ponto dentro da gestão financeira. Preocupante, inclusive. Porque tem muitos empresários por aí que compram à vista e vendem a prazo. E dá um prazo bem longo. Né? E na maioria dos casos ele dá o prazo maior do que o que ele tem para pagar. Né? Então, esse é outra questão. Mas eu acho que, em resumo, é isso. A gestão o empresário que faz a gestão financeira, ele vai ter êxito. Inclusive, ele vai ter muito mais êxito de quem não faz. E quem não faz, ele pode ter êxito também. Mas porque a operação comercial dele funciona. Então, ele é um cara que ele compra e vende, ele paga e recebe. Entendeu? Sim. E aí funciona, mas não porque ele faz gestão financeira. É porque simplesmente ele não tolera, por exemplo, comprar e ficar devendo, e vender e ficar sem receber. Um prazo gigante. Entendeu? Então funciona nesse sentido. São casos específicos, né? São casos bem específicos que funcionam. Sim. São casos específicos. E é como eu falei, muitas vezes chegam aqui clientes aqui na Leal e falam assim, eu não sei como é que minha empresa ainda está de pé, porque eu compro, pago, vendo, e aí eu sei que está bem por causa disso, mas eu não sei o que significa. E eu tô falando de gente que, já chegou um empresário aqui que fatura R$100 mil por mês. Sim. Nesse pique, que o cara não entende os números do negócio. Simplesmente compra, Exato. Paga e o que sobrar... Exatamente. E é isso, e valeu. Bom, e vamos agora falar dos nossos clientes mesmo. Sim. Vamos trazer alguns exemplos de... Acho que não teve nenhum exemplo de empresa aqui que chegou à falência. Acho que nenhum cliente nosso chegou a falir por conta de gestão financeira. Acho que... Falência não, mas, por exemplo, nós tivemos clientes que decidiram encerrar o negócio por outros motivos, motivos pessoais, mas que esses motivos pessoais afetaram dentro dos processos organizacionais, e um dos processos foi a gestão financeira, que a pessoa simplesmente ela delargou assim, não quis fazer, e era exatamente esse problema de começar a comprar, não ter crédito com o fornecedor, ter que comprar à vista, e vendia a prazo porque não queria ficar sem vender. Então a maneira de vender era vender fiado. Vendia fiado e às vezes acabava nem recebendo. Nem recebendo. E aí o fato de você não fazer a gestão financeira acaba trazendo alguns problemas. E aí chegou um momento que não ficou sustentável isso. E que essa pessoa ela decidiu não continuar com a gente, mas não por negligência do nosso trabalho, ou qualquer tipo de problema, mas porque ela mesma já estava decidida a não continuar com o negócio, como eu falei, motivos pessoais próprios da pessoa. Enfim, mas é isso, assim, acaba afetando. Exatamente. Mas dizer que algum cliente nosso faliu ou quebrou, a gente não tem nenhum caso. E de transformações, que você falou no caso do cliente que faturava 100 mil e não sabia dos números. Transformação, nós temos dezenas de clientes, né, que conseguem enxergar. Até porque, assim, a gente tem uma máxima, né, aqui no escritório, é o seguinte. Nós temos alguns clientes que são donos de negócios. Nós temos clientes que são donos de negócios. E esses clientes, eles, por exemplo, eles não estão diariamente no negócio porque eles têm outras atividades. Então, por exemplo, hoje a gente tem nós fornecemos software de gestão e para alguns desses clientes nós fazemos relatórios mensais de fechamento de resultados. Sim. E esse cliente ele consegue interpretar os dados do nosso relatório para entender como é que está indo o negócio dele. E através disso ele consegue tomar as decisões. Então, nós temos casos de clientes que entraram aqui sem saber absolutamente o que era uma despesa, o que era um custo, o que era um gasto, o que era um investimento. Né? Então, tudo era despesa, saiu o dinheiro, é despesa. Mas, hoje, eles têm plena noção de tudo que acontece no negócio e eles tomam decisões mais ponderadas em relação
a aquisição de uma ferramenta, a compra de um determinado produto, enfim, algum gasto que venha acontecer dentro do negócio. Então, hoje ele tem uma tomada de decisão muito mais ponderada justamente por conta disso, né? Por exemplo, o Bebeto que a gente falou no podcast anterior, ele é um cliente que ele entrou aqui, inclusive foi o nosso primeiro trabalho com ele. Ele começou aqui e, como eu falei, ele demorava 20 dias para fazer o fechamento de caixa mensal, das duas empresas dele. E, porra, 20 dias você já perdeu o mês seguinte todo de resultados, porque você ainda estava trabalhando no mês anterior. E a gente conseguiu transformar isso em 1 hora, né, para ele. E um detalhe muito importante, ele não faz gestão financeira dele em software, ele faz no Excel. Se fosse em software, essa 1 hora seria tipo um clique. Exatamente. Mas ele faz isso numa planilha de Excel, que foi, inclusive, é uma planilha que foi eu que desenvolvi. É uma planilha de fluxo de caixa e uma DRE. E aí ele vai conseguindo compreender os números dele ali todo o santo mês, ele vai entendendo tudo o que vai acontecendo. E não vai demorar esses 20 dias. Exatamente. Então, assim, ter a sorte ou o azar. Em alguns cliques ele já consegue perceber o volume de informações do negócio dele, ele consegue entender por que foi bem ou por que foi mal, onde teve mais custo, onde teve mais despesa, etc, etc. Maravilha. Bom, vamos dar uma recapitulada então do que a gente viu no episódio de hoje? Vamos lá. Só pra gente já partir pro fechamento. Bom. E antes de você recapitular, eu quero falar com você que tá aqui, tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente no YouTube, que eu tô vendo que você não deu o likezinho, né? Não clicou no joinha ainda. Deu like. Então, uma consultoria dessa, né? 0800. Uma consultoria de graça dessa aqui, que a gente tá fazendo pra você, merece pelo menos o seu like, não é possível, né? Merece. E clique no like. Dá um like, se inscreve. Se você não é inscrito aqui, se inscreve, porque é o seguinte. Toda semana. Toda quarta-feira, às 6h36 da manhã, a gente tem um episódio novo do nosso podcast do Administrador de Resultado. E se você ainda não é inscrito, muitas vezes você vai perder um episódio. Você não pode perder um episódio Você não pode perder nenhum. Um episódio desse é uma consultoria que eu já cobrei. E aqui, se você quiser, eu posso trazer até o contrato para mostrar. É uma consultoria que eu cobro em torno de R$3.000 para fazer. Que você está tendo aqui de graça. E eu estou fazendo de graça para você, tá? Então, clique no botão aí de curtir, no joinha. E, principalmente, compartilhe. Se você é um funcionário, mande para o seu chefe, seu patrão, para a sua empresa. Se você é empresário, mande para os seus amigos. Mande lá para os seus colegas empresários. Porque empresário fala com empresário. Sim. Né? E você vai dizer assim, ó, cara... Eu quero deixar de ser empresário, eu quero ser um administrador de resultado. Então você, meu futuro ADM... De resultado. Você vai compartilhar e você vai trazer mais ADMs de resultado para a nossa comunidade. Beleza? Isso. Se você está vendo pelo Spotify, clique em gostei também, compartilhe com seus amigos. Manda e outra, eu vou te dizer, ó, tem gente que vai dizer, mas eu não tenho tempo de ficar na frente do computador para assistir. Cara, deixa eu falar um negócio para você, ó. Eu vou pra academia, eu não fico escutando aquelas músicas horríveis, né? Aqueles hit dances chatos pra caramba, que particularmente eu não gosto, né? Aquelas party music. Então, eu não escuto. Aí o que eu faço? Eu levo meu fone e coloco. Eu sou um amante de podcast, então eu fico lá escutando podcast. Entra lá no mundinho. Eu vou lá e fico lá 20, 30, 40 minutos na esteira, esqueço do mundo assistindo um episódio de podcast lá no Spotify, né? Então tem vários podcasts que eu gosto pra caramba. E você pode fazer isso com o nosso administrador de resultado, porque é o seguinte, enquanto você está fazendo algo interessante e importante para você, você vai estar se desenvolvendo. E outra, o nosso podcast é mão na massa, então você vai pegar esse episódio e você vai colocar ele em prática, velho. Exatamente. Entendeu? Pega tudo que a gente falou aqui e mais. A gente vai abrir a nossa primeira turma, né, do administrador, a nossa formação do administrador de resultado. Então fique ligado, porque vem muita coisa boa por aí, tá? Logo mais traremos datas. Logo mais a gente vai trazer datas e informações. Então já fica ligado, clica no joinha, compartilha com as pessoas. E agora vamos pro resumo. Aí deixa um comentário também, tanto no YouTube como no Spotify. No Spotify tem uma perguntinha lá o que você achou, então você pode dar a sua opinião, dar a sua sugestão. Por exemplo, talvez você tenha um tema em mente que você quer saber, se tem alguma dúvida sobre seu negócio, manda aí que ele pode virar um episódio do podcast. Bom, então... Perfeito. Vamos recapitular aqui o que a gente viu hoje. A gente viu o papel fundamental da gestão financeira,
no crescimento de uma empresa. Então, por que ela é tão importante para que a empresa atinja um novo nível? Perfeito. A gente viu os desafios comuns, né, que os empresários e microempreendedores enfrentam lá no dia a dia. Uhum. Vimos sobre diagnóstico financeiro. A gente viu a importância ali de ter ali um fluxo de caixa, de ter tudo anotado, de ter ali as despesas, gastos, investimentos e, enfim, tudo mais anotado. E receitas também. Vimos também sobre métricas e indicadores. O que você tem que olhar ali, né? Feito o fluxo de caixa, o que você tem que ficar de olho para saber se está tendo resultado, se está tendo prejuízo. Vimos como melhorar a gestão financeira, porque uma coisa é a gente fazer um fluxo de caixa, outra coisa é a gente, né, fazer uma coisa mais elaborada. Ter ali um planejamento financeiro, planejamento orçamentário. Exatamente. Que a gente viu que o planejamento financeiro é melhor ali para o crescimento da empresa. Exatamente. E como manter ele também, né? E a gente viu também os exemplos práticos aqui com os nossos clientes, nas transformações que a gente fez. Isso, perfeito. E assim, ó, eu queria trazer só um último ponto, que é o seguinte. A gente fala sempre disso, mas eu não vou deixar nunca de falar sobre. Que é o seguinte. Tá com dificuldade, levanta a mão e pede ajuda. Tá com dificuldade no negócio, tá conseguindo controlar a gestão financeira? Primeira coisa, esse podcast já é uma consultoria de graça. Com esse podcast, só com ele, você já consegue resolver esse problema. Sim. Mas se você ainda não consegue, levanta a mão e pede ajuda. A gente está aqui disponível para ajudar você, tá? Numa sessão estratégica de consultoria, numa mentoria, qualquer coisa que você precisar, a gente vai estar à disposição. Ah, Marcos, não tenho dinheiro para contratar uma consultoria. Cara, no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo. No nosso canal da Leal Administração Consultoria, também no YouTube, tem conteúdos que vai te ajudar com isso, tá? Então, assim, não é falta de dinheiro, não é dificuldade, não é nada disso. É simplesmente levantar a mão, pedir ajuda e outra, fazer. Sim, botar em sai prática. do sofá, sai da frente da Netflix e faz o seu papel de dono. É priorizar o seu negócio. Exatamente, porque é o seguinte, ao invés de você ficar querendo apagar incêndio, ficar só resolvendo problema ali, a empresa está um caos e todo dia você fica tentando desvirar a empresa de cabeça para baixo. Faz o seu trabalho, que é o trabalho do dono da empresa, que é organizar os processos da empresa, gerenciar a empresa como ela tem que ser feita e liderar. Tá? Então é isso. Você vai focar no seu trabalho, que é organizar a empresa, fazer ela rodar, tá? Tudo direitinho, sai da frente da Netflix e faz o que tem que ser feito. Bota a mão na massa. Né? Então é isso. Mais alguma coisa? Bom, acho que é isso. A gente pode finalizar o episódio por aqui. Sim. Espero você na semana que vem. E é isso. Próxima quarta-feira, 6h36 da manhã. Se você não é inscrito, se inscreve lá no canal, porque você vai ser notificado tanto no seu telefone, no seu e-mail, enfim, qualquer Você vai receber a notificação quando sair o episódio. Então, beleza. Muito obrigado, Ítalo. Muito obrigado, Marcos. E é isso. Tchau. Um abraço e tchau.